Você já se perguntou se está realmente vivendo ou apenas existindo? Dias que parecem iguais, metas que não são suas, uma rotina que te consome por dentro. Você sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. E continua, como se tudo estivesse certo. Acorda, cumpre obrigações, se distrai, dorme e repete. Mas a verdade é uma só. Você está vivendo a vida errada. E talvez só perceba isso quando já for tarde demais. Esse vídeo é um espelho, um chamado, um soco de realidade envolvido em sabedoria. Se você tiver coragem de encarar até o fim, vai sair daqui com a clareza que buscava há anos. Mas se desistir no meio, vai continuar onde está. Hoje, eu vou te guiar pelas verdades mais duras e libertadoras da filosofia estoica. Verdades que não agradam, mas salvam. Respira fundo, silencie tudo ao seu redor, porque essa jornada começa agora. Antes de começar, vá até os comentários e escreva: hoje começa a minha melhor versão. Sou estoico. Agora, abra a sua mente, absorva cada palavra e permita que essa sabedoria guie você. O momento é agora. Vamos começar. Lição 1. A grande mentira. Desde pequenos, somos condicionados a acreditar que a vida é uma corrida por status, por aprovação, por conquistas. Nos ensinaram que sucesso é sinônimo de felicidade e que para ser alguém na vida, você precisa seguir o caminho que todos seguem. Mas o que ninguém te contou é que esse caminho leva muitas vezes a um lugar chamado frustração. Você conhece esse lugar? É onde você olha para tudo que conquistou e ainda assim sente um vazio. Porque felicidade não está em conquistas externas, está em alinhamento interno. Você pode ter tudo o que sempre sonhou e ainda assim estar perdido. Porque talvez o que você conquistou não tenha nada a ver com quem você é de verdade. A grande mentira que te contaram é que, para ser feliz, você precisa ser mais rico, mais admirado, mais produtivo, mais forte. Mas a verdade é que você precisa ser mais verdadeiro consigo mesmo. O estoico entende isso. Ele sabe que paz não é o que acontece ao redor. Paz é o que você cultiva por dentro. E se você ainda está correndo atrás da vida perfeita, talvez seja hora de parar. Parar e perguntar: isso tudo faz sentido para mim? Ou eu só estou repetindo o que disseram que eu deveria querer? Porque se a sua vida não tem sentido, ela está sendo vivida em vão. A vida não precisa ser cheia, ela precisa ser inteira. Isso começa quando você larga o script e começa a escrever sua própria história. Pare de seguir fórmulas que não servem mais. Pare de se comparar com pessoas que nem vivem o que postam. Pare de medir sucesso pelos olhos dos outros. Olhe para dentro. O que você realmente quer? O que faz seu coração vibrar? O que você faria mesmo que ninguém aplaudisse? Essa é a pergunta que o estoico se faz todos os dias. Estou vivendo com verdade? Ou só existindo no automático? Não espere pelo fim da estrada para perceber que estava no caminho errado. Corrigir a rota agora pode salvar a sua vida de um vazio que ninguém vê, mas que consome tudo por dentro. Acorde, questione, e se for preciso, recomece. Lição 2. O silêncio como porta de entrada. Vivemos no barulho. Barulho de notificações, barulho de opiniões, barulho de expectativas alheias. Mas o barulho mais alto é o que existe dentro da nossa própria mente. Pensamentos acelerados, cobranças internas, culpa pelo passado, ansiedade pelo futuro. Vivemos cercados de ruído, mas raramente escutamos a nós mesmos. E o estoico sabe disso. Ele entende que a primeira transformação acontece no silêncio. Epicteto dizia: se você quer ser imparável, pare de reagir a tudo. E como parar de reagir num mundo que exige resposta o tempo todo? A resposta não está em fazer mais. Está em parar. Parar para ouvir. Parar para sentir. Parar para compreender. Porque é no silêncio que a verdade aparece. É no silêncio que você percebe o que realmente importa. É no silêncio que você enxerga os padrões que vêm te sabotando há anos. É no silêncio que sua intuição finalmente tem espaço para falar. Mas por que fugimos tanto do silêncio? Porque o silêncio revela, e nem sempre estamos prontos para encarar o que será revelado. É mais fácil se distrair, mais fácil preencher o vazio com barulho, com telas, com estímulos, do que parar e olhar para dentro.
Mas o que você não enfrenta continua te controlando. O silêncio é um espelho. E o estoico se olha nele todos os dias. Ele não teme o que vai encontrar. Ele quer ver, quer entender, quer crescer. Por isso, se você deseja mais clareza, mais força, mais direção, você precisa aprender a ficar em silêncio. Não o silêncio passivo, de quem está se omitindo, mas o silêncio ativo, de quem está observando com atenção. Desligue o celular. Desconecte-se do mundo e conecte-se com você. Nem que seja por 5 minutos por dia. Sente-se, feche os olhos, respire fundo e apenas escute. Escute os ruídos da sua mente. Escute os sentimentos que você reprimiu. Escute o corpo pedindo descanso, presença, honestidade. Não fuja disso. Abrace isso, porque o silêncio não é o fim da conversa. É o começo da verdade. E quem aprende a ouvir o silêncio se torna inabalável. Lição 3. A ilusão do controle. Você já tentou controlar o que está fora do seu alcance? Talvez uma pessoa, uma situação, o tempo, o resultado de algo. E quando isso escapou das suas mãos, como sempre escapa, o que veio foi frustração, raiva ou desânimo. A verdade é que a maioria das pessoas vive tentando controlar o incontrolável, e isso só gera sofrimento. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Essa é uma das lições mais poderosas do estoicismo. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como você reage. Você não controla o que as pessoas dizem, mas controla se responde com equilíbrio ou se afunda no ressentimento. Você não controla o passado, mas pode escolher o que aprende com ele. Você não controla o futuro, mas pode semear o agora com atitudes conscientes. O estoico vive com foco radical no que está sob seu domínio. Seus pensamentos, sua postura, suas escolhas, seus valores, todo o resto, ele solta. Porque lutar contra o que não se pode mudar é desperdiçar energia vital. Quantas vezes você perdeu paz tentando consertar o que não dependia de você? Quantas noites mal dormidas por se preocupar com cenários que nem se concretizaram? A ilusão do controle nos esgota. Ela nos distrai do que realmente podemos mudar. Nós mesmos. Imagine viver com essa liberdade. Aceitar o que não pode controlar. Focar no que depende de você. Deixar o resto ir. Essa mentalidade transforma a sua vida. Você não vai mais reagir por impulso. Vai escolher suas batalhas. Vai economizar energia. Vai viver com mais leveza. Isso não significa ser passivo. Significa ser estratégico. Significa usar sua força com sabedoria. O estoico não é indiferente. Ele é seletivo. Ele entende que dominar a si mesmo é muito mais poderoso do que tentar dominar o mundo. E toda vez que a vida te colocar à prova, você pode se perguntar: isso está sob meu controle? Se não está, como posso reagir da melhor maneira possível? Essa simples pergunta pode mudar tudo. Porque quando você foca no que está ao seu alcance, você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o autor da sua própria postura. E isso é liberdade. Lição 4. A dor como porta de transformação. A dor. Ninguém quer passar por ela, mas todos, sem exceção, vão encontrá-la em algum momento da vida. E o que você faz com essa dor define quem você se torna. Alguns a rejeitam, outros a ignoram. Muitos se afundam nela, como se fossem vítimas eternas. Mas o estoico enxerga a dor de outro jeito, como uma professora severa, mas extremamente sábia. Sêneca dizia: a adversidade desperta talentos que, em circunstâncias favoráveis, teriam permanecido adormecidos. A dor quebra ilusões. Ela tira o supérfluo. Ela te obriga a olhar para dentro. Você já notou como, depois de um momento difícil, você nunca mais é o mesmo? Não por causa do sofrimento, mas por causa da transformação que ele provocou em você. Dor não vem para destruir, vem para revelar. Ela mostra o que você precisa soltar, mostra o que você precisa aprender, mostra quem você é de verdade. Quando tudo desaba, é fácil parecer forte quando tudo vai bem. Mas a verdadeira força aparece quando o chão some, e mesmo assim, você permanece em pé. Você não precisa gostar da dor, mas precisa aceitar que ela faz parte da jornada. Ela vai aparecer nas perdas, nas frustrações,
nos fracassos. E cada uma dessas experiências carrega um convite. Você quer crescer com isso ou apenas sobreviver? Quem foge da dor, repete ciclos. Quem enfrenta a dor, evolui. Você pode usar a dor como desculpa para parar ou como combustível para continuar. A diferença entre alguém que desiste e alguém que ressurge não está no que viveu, mas em como reagiu. O estoico não se entrega ao sofrimento. Ele extrai lições dele. Ele pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Que parte de mim precisa amadurecer? O que eu preciso deixar morrer para renascer mais forte? Você não é fraco por sentir dor. É humano, mas você se torna invencível quando escolhe usá-la com sabedoria. Toda cicatriz conta uma história, e algumas das mais belas transformações só acontecem depois da queda. Então, quando a dor bater à sua porta, e ela vai bater, não fuja, não lute contra ela. Sente-se com ela. Escute, aprenda, cresça, porque a dor que hoje te machuca pode ser exatamente o que vai te moldar amanhã. Lição 5. A prisão invisível. Quantas decisões você já tomou com medo do que os outros iriam pensar? Quantas vezes deixou de dizer algo verdadeiro, de vestir o que queria, de sonhar alto demais, por receio do julgamento? Talvez mais vezes do que você gostaria de admitir. Vivemos presos em jaulas invisíveis. E sabe o que é mais cruel? Fomos nós que criamos essas grades. Epicteto disse: se você quer ser livre, pare de se importar com o que os outros pensam. Mas dizer isso é fácil. Viver isso é um desafio diário. Desde cedo somos ensinados a agradar, a buscar aprovação, a não decepcionar. E aos poucos, vamos nos moldando ao que esperam da gente, até que nos tornamos versões diluídas de quem realmente somos. A verdade é que você não nasceu para se encaixar. Você nasceu para se expressar, para viver com autenticidade e não com medo. Mas isso exige coragem. Coragem para dizer não. Coragem para ser diferente. Coragem para decepcionar quem esperava que você fosse outra pessoa. E tudo bem decepcionar, desde que você não decepcione a si mesmo. Você não precisa da aprovação de ninguém para viver sua verdade. Você não deve explicações para quem não conhece sua jornada, sua história, suas lutas internas. A maior prisão do mundo não é de ferro, é mental. É viver com medo de ser quem você é. Mas aqui vai uma verdade libertadora. O julgamento sempre vai existir. Faça o que fizer, haverá quem critique. Então, se é para ser julgado, que seja por viver com integridade. Você não precisa ser aceito por todos. Precisa se aceitar. E quando você se aceita, você se torna imune. Imune ao olhar torto. Imune à crítica injusta. Imune à tentativa de controle. A verdadeira liberdade não é externa, é interna. É a paz de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que está sendo fiel a si mesmo. E quanto mais fiel você é, mais você atrai pessoas que vibram na mesma frequência. Mais portas se abrem, mais sua energia se alinha. Você para de forçar, para de agradar e começa simplesmente a viver. Não viva prisioneiro de olhares, viva com olhos voltados para dentro. E quando a dúvida surgir, pergunte-se: estou agindo por medo ou por verdade? Essa resposta sempre será sua bússola, porque a vida é curta demais para viver fingindo, e longa demais para ser desperdiçada agradando quem nem vai estar no seu funeral. Lição 6. A armadilha do depois. Um dia eu vou mudar. Quando tudo se acalmar, eu começo. Quando for o momento certo, eu me movo. Você já disse isso? Todos nós já dissemos. E sabe o que essas frases têm em comum? Elas alimentam a ilusão mais perigosa de todas, a de que haverá tempo. Mas o tempo é implacável. Ele não espera, não pergunta, não volta. Marco Aurélio nos lembra com firmeza: não viva como se fosse imortal, porque cada vez que você adia, você está desperdiçando o agora. E o agora é tudo o que você realmente tem. O estoico vive com urgência, não a urgência ansiosa, desesperada, mas a urgência consciente. Ele entende que a vida pode acabar daqui a 1 ano, ou daqui a um instante. E por isso, ele não adia o essencial. Ele não espera estar pronto para começar. Ele começa para se tornar pronto. A verdade é,
Você nunca vai se sentir 100% preparado. Nunca vai ter todas as condições ideais. Nunca vai ter total segurança de que vai dar certo. Mas isso não importa, porque a vida não recompensa quem espera. Ela recompensa quem age. Quantas ideias brilhantes morreram com pessoas que nunca começaram? Quantas vidas foram vividas pela metade por medo de arriscar? Quantos talentos foram enterrados sob camadas de procrastinação? Não cometa esse erro. Não transforme o depois em uma prisão confortável onde seus sonhos vão definhar. O momento certo é agora, não amanhã, não quando você tiver mais dinheiro, não quando tudo estiver perfeito. Agora. O agora é imperfeito, sim, mas é o único terreno fértil para o crescimento verdadeiro. Faça hoje o que você tem adiado há meses. Diga o que precisa ser dito. Tome a decisão que vem se escondendo atrás da dúvida. Você pode errar, pode falhar, pode tropeçar, mas errar caminhando é infinitamente melhor do que estagnar parado. O estoico sabe disso. Ele não teme a ação, ele teme a omissão. Porque a omissão é traição silenciosa contra si mesmo. Você pode mudar sua vida, mas não depois. Agora. Lição 7. Os pilares do estoicismo. O estoicismo não é uma filosofia para ficar em livros. É uma filosofia para ser vivida. É uma armadura invisível, forjada com virtudes milenares. E é sustentada por 4 pilares fundamentais. Coragem. Coragem não é ausência de medo. É a decisão de agir mesmo tremendo por dentro. É levantar-se diante da dor. É se posicionar quando é mais fácil se calar. É escolher o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. 2. Sabedoria. Não é sobre saber muito, é sobre saber o que importa. É discernir o que está sob seu controle e o que não está. É tomar decisões com base na razão e não na emoção descontrolada. É pausar antes de reagir, observar antes de concluir. Escolher com consciência. 3. Justiça. É agir com integridade. Fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. É tratar o outro com respeito, mesmo que ele não te respeite. É não buscar vingança, mas equilíbrio. É honrar a sua palavra. Ser justo com os outros e consigo mesmo. 4. Temperança. É o equilíbrio entre o excesso e a falta. É não se deixar levar por impulsos. É não se afogar nos prazeres nem se endurecer no sofrimento. Temperança é autocontrole, é domínio emocional, é sobriedade diante das tentações e calma diante do caos. Esses 4 pilares formam o alicerce da alma forte. Mas o estoicismo não para por aí. Ele se manifesta em atitudes sutis, no silêncio antes de responder, na paciência diante do erro alheio, na humildade de reconhecer que não sabe tudo. Não é esforço de melhorar um pouco todos os dias. Na escolha da virtude acima da conveniência. Ser estoico não é ser frio, é ser profundo. É ter raízes quando tudo ao redor está desabando. É viver com firmeza, mas sem rigidez. Com compaixão, mas sem fraqueza. Com presença, mas sem apego. É ser rocha e rio ao mesmo tempo. Inabalável nos princípios, flexível nos caminhos. Quando você vive assim, você inspira. Não pelas palavras que diz, mas pela maneira como vive. E o mundo sente isso. As pessoas sentem. Você mesmo sente. Porque a paz que vem de viver com base em virtudes é uma paz que não pode ser comprada. Só pode ser construída. E você pode começar agora. Escolha um pilar. Apenas um. E pratique hoje. A cada dia você vai se aproximar da sua melhor versão. Não pela força da pressa, mas pela força da constância. Agora que você chegou até aqui, existe uma pergunta que precisa ser feita. O que você vai fazer com tudo isso que ouviu? Você pode fechar esse vídeo e seguir a vida como sempre. Ou pode fazer algo diferente. Você pode ignorar ou despertar. Pode voltar para o piloto automático ou assumir o comando. O estoicismo não transforma sua vida quando você ouve sobre ele. Ele transforma sua vida quando você aplica. Quando você decide parar de culpar o mundo e começa a cultivar força interior. Quando você troca a reação pelo autocontrole, a pressa pela presença, a ansiedade pela ação consciente. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa decidir que vai mudar. Porque a vida real acontece fora da zona de conforto. E você não foi feito para sobreviver. Você foi feito para viver.
de verdade, com alma, com clareza, com coragem. A decisão está nas suas mãos. Você vai continuar sendo refém das circunstâncias, ou vai se tornar autor da sua história? Você vai repetir padrões, ou quebrá-los? Vai seguir distraído, ou presente? Vai apenas existir, ou vai viver com propósito? O estoico olha para dentro. Escolhe a ação certa. Aceita o que não pode mudar. E muda, com firmeza, o que está ao seu alcance. Essa escolha está agora diante de você. E ninguém pode fazê-la no seu lugar. Se esse vídeo tocou algo aí dentro, comente aqui embaixo. Eu escolho viver com clareza. Essa frase não é só um comentário. É um compromisso. É um pacto consigo mesmo. Toda vez que se perder, volte para ela. Toda vez que sentir que está no caminho errado, releia. Porque viver com clareza é viver com força. E quando você vive assim, nada lá fora tem mais poder do que sua verdade aqui dentro. Essa foi a jornada estoica, mas ela só começa quando você decide viver por ela. Que essa decisão seja agora.